Nosso planeta é o nosso único lar. Mas o que vocês adultos estão fazendo pelo nosso lar? O que vocês estão fazendo com a nossa casa? A sua casa. Sujeira no mar, plástico, petróleo, venenos. É isso que você adulto tá deixando pra nós? Hoje você é adulto. E quando eu tiver a sua idade, eu não terei aonde morar? Precisamos mudar isso. Agora. 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 É agora! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa, Jovens em Ação, Sustentabilidade. E hoje vamos falar sobre cuidados com o planeta, sustentabilidade e também vamos falar sobre ODS. ODS? Mas o que é ODS? Você não sabe? Não. Eu também não. Mas e agora? Então bora descobrir. Então bora! Se o oxigênio parar de existir na atmosfera, grande parte dos seres vivos, incluindo nós humanos, deixaremos de existir. Os objetivos desse desenvolvimento sustentável expressa pela sigla ODS. São uma coleção de 17 metas globais, estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que visam harmonizar desenvolvimento tecnológico e saúde ambiental planetária. Uau, que bacana! Bacana mesmo. Mais uma dúvida. E o ODS 14? Sinta o oxigênio entrando por suas vias respiratórias e enchendo seu pulmão. Isso é uma delícia, embora não percebemos conscientemente esse milagre. Agora basta entender que as algas que vivem no mar são as principais responsáveis por criar o oxigênio que respiramos. Por isso, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável é tão importante. Nossa, bem legal o ODS 14, né? Sim, e trata de um assunto essencial sobre a água. Mas as pessoas estão cuidando da nossa água? Olha, vamos ver. Quando a gente fala de água, a água é fonte da vida. E hoje, né, as pessoas, como a gente estava conversando antes, perderam um pouco esse elo, né, com relação à natureza. Então, antigamente as pessoas ficavam próximos às águas, né, os mananciais, porque era fonte de vida mesmo, onde eles cozinhavam, lavavam roupa, bebiam sua água, usavam para tomar banho. Então, tinha um vínculo muito forte. Conforme foi crescendo as cidades, a gente foi se distanciando delas. E muitas das vezes, nesses grandes centros urbanos, os rios eles são canalizados. E hoje a gente não faz ideia. A gente passa, às vezes, do lado de um rio e a gente não sabe. São José dos Campos é uma cidade cheia de rio e a gente não sabe que são rios. Quando você pergunta para a pessoa, às vezes, no bairro dela, ela falou, tem rio aqui? Né? Então, existe esse distanciamento. E quando existe o distanciamento, não existe o cuidado. Então, a gente tem aí um grande problema de lixo indo para os rios, esgoto indo para os rios, e muitas das vezes as pessoas não fazem ideia, né? Que aquele rio, ele é um rio que abastece o Rio Grande, que é o Rio Paraíba, que é o maior rio que a gente tem aqui na nossa região, que abastece a nossa casa. E que é feito, todos os produtos que a gente consome são feitos com água também, né? Então as empresas captam água do rio, processam e devolvem para ele, né? Para o rio também. Então a gente precisa de uma água de boa qualidade para a gente poder ter vida, né? O mau uso da água ele está relacionado principalmente a uma produção capitalista que usufrui muito dessa água, né?
Então várias multinacionais, várias empresas do agronegócio e dos enlatados, né, dos industrializados, consomem muito dessa água. E não tem essa responsabilidade no descarte dela, né? Então ela é usada em excesso e descartada de uma forma incorreta. Existe um dado que é 15 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Esse dado é o dado de o quanto de plástico já foi recolhido. E eu acho que o maior problema, assim, existem diversos problemas, desde a pesca irregular, como o descarte de esgoto, né, a destinação da água, mas a poluição através do plástico é um problema que, se a gente não cuidar, vai ter mais detritos de plástico no oceano do que peixe até 2050. Hoje a gente tem esse grande problema que é o plástico. O consumo de derivados de petróleo é muito grande, né? Os seres humanos são dependentes desse derivado, né? E esse derivado, ele em cadeia, ele distribui vários produtos. E o plástico é um subproduto dessa produção do petróleo. E esse subproduto, hoje é inserido em diversas cadeias de produção da indústria. Um vaso, por exemplo, ele tem uma vida útil. Ele é plástico, ele vai durar 400 anos? Vai. Mas o de utilidade, ele dura 3 anos. 400 anos de microplástico. Então, uma partícula muito pequena de plástico, ela continua ali, né? Sendo plástico, só que muito pequena. E isso, em última análise, ele vai parar nos rios e córregos. Então, assim, existe o consumo dos peixes, os peixes consomem esses microplásticos e isso acaba voltando em cadeia para o nosso consumo. O impacto disso é que hoje a gente já encontra no leite materno resíduo de plástico. Então, eles são os microplásticos, nanoplásticos, eles são extremamente perigosos, porque a gente está inalando plástico, a gente está bebendo plástico, a gente está comendo plástico. Se você for hoje em praias, mares, né, oceanos, e pegar um peixe para aquele local e abrir ele, você pode ter certeza que você vai encontrar resíduos de plástico dentro desses peixes. A vida marinha é prejudicada porque as ilhas de plástico são enormes, impedem a oxigenação, luz, o sol, enfim. Então a vida marinha também é muito prejudicada, além dos animais marinhos morrendo porque estão comendo plástico. Então a gente tem um desequilíbrio muito grande, né? Então é um ciclo em que a única solução é diminuir o consumo. E tem plásticos inúteis, né? Então um copinho de plástico, por exemplo, é uma coisa que você toma e descarta, né? O plástico descartável, né? Então ele foi uma questão interessante porque deu comodidade, mas a comodidade até quando, né? Então a gente precisa ficar tão cômodo assim? É nossa responsabilidade também, a gente precisa ser responsável pelo que a gente gera. Os seres humanos estão percebendo de que existem vários hábitos ligados, por exemplo, ao aquecimento global, ao excesso de consumo, ao excesso de extração de matéria-prima. E esses hábitos eles têm que ser melhorados, né? Investir em energia renovável, mudar a fonte de energia, né, do combustível fóssil para energia limpa. Então existem diversos fatores que contribuiriam muito, né? Então os engenheiros ambientais, aí eu estou fazendo uma crítica para a minha própria classe, né? A gente é muito criado, né, e estuda para entender problemas industriais, problemas que não estão tão ligados à natureza, né? E aí falta um pouco de sensibilidade nossa, né? Acho que todas as profissões, mas poxa, engenheiro ambiental é engenharia da vida, né? Então a gente precisa ter uma grande sensibilização dessa questão da natureza, até onde a gente pode mexer, ou como que eu faço para melhorar aquilo, né? Se já tá ruim, tá quebrado, cara. Como que a natureza, né, por si só consertaria e como que eu otimizo ela, né, para que ela volte mais rápido possível. Uma vida humana moderna que consome em excesso e descarta de uma forma irregular, de uma forma incorreta, né? Então é importante a gente se responsabilizar e cobrar essas pessoas que produzem, né? Então, um exemplo, eu vou para o supermercado e aí a gente tem lá, vai comprar fruta, legume, verdura. Tem plástico que você coloca dentro de um plastiquinho, né? Uma sacolinha plástica. E você chega na sua casa, ela não consegue se reaproveitar porque ela é tão fina que você rasga. Cara, você vai pro lixo. Quanto tempo durou na sua mão? Nem horas, foram minutos. E aí você já descarta ela. Quanto de água que consumiu aquilo para ser produzido? Então você gastou um recurso que ele é essencial para a nossa sobrevivência, para ele durar minutos na sua mão, para você devolver, que
dependendo da gestão daquele resíduo, vai para o mar, vai para o rio, vai para o mar e vai prejudicar a vida. Então, eu acho que a gente precisa ter essa noção. Nossa, isso tá uma bagunça. Verdade, mas como que resolve isso? Calma, tem solução. Tem? Tem. Qual é? Olha só. Eu penso que um conjunto de iniciativas deve ser tomadas, né? Cumprir as leis, melhorá-las e ter um incentivo financeiro para que projetos destinados à melhoria e à educação sejam melhor incentivados, assim, digamos assim, né? Que tenham mais espaço e no poder público que isso seja levado para escolas, porque essas temáticas elas são abordadas superficialmente, né? Então, se a gente consegue trazer isso como um foco central... Ensinar a questão de geração de resíduos, a importância dos biomas, e o ser humano dentro desses biomas, porque a gente não está parado, não são caixas, a gente está tudo no meio. A mentalidade tem que mudar, né? Porque o ser humano ele não tinha essa ideia de que ia causar tanto impacto. E hoje ele tem clareza de que isso vai causar um impacto a ponto de exterminar os seres humanos, né? O ser humano pode se tornar extinto por conta dele mesmo. Então, se ele não investe em educação, projetos sociais, iniciativa pública, política pública, ONGs, voluntariado, pesquisa... Então, a gente começa a pensar nessa questão da reutilização dos materiais, né? E não da geração de outros, né? A primeira coisa, então, quando a gente vai falar dos R's, né, de reciclagem, é recusar. Eu acho que se a gente recusa, não quero, não preciso disso. Pronto, você já começa a ter aí um impacto muito grande, porque até as próprias pessoas que trabalham, elas ficam condicionadas ao ritmo do trabalho. E para elas é simples, eu pego o plástico, tá ali, tá na mão, né, o que acontece todo dia. Quando você chega e coloca um ponto de reflexão na rotina daquela pessoa, opa, pera lá, por que a pessoa falou não para um plástico que tá tão simples, né? Se as pessoas se despertam para essas novas possibilidades, não existe perca, só existe ganho. Então, por exemplo, o plástico com derivado de vegetal é uma coisa que tem que se difundir, tem que se investir nisso, né? Pesquisa, universidades têm que apoiar essa iniciativa porque ela se deteriora com facilidade. Então, assim, é a matriz energética que tem que mudar. Se a gente consegue, através das iniciativas positivas, limpar o que a gente sujou e deixar de sujar, isso vai ser positivo, isso vai ser bacana, vai ser um resultado efetivo, né? Eu gosto das plantas, né? Eu gosto de plantar, então eu acho que essa recomposição da flora traz como um todo assim, uma regeneração, né? Então eu conheço uma iniciativa no Ceará, no sertão do Ceará, que ficou 5 anos sem chuva. E eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando criar, plantar chuva, plantar água, né? Como que se diz. Então eles tentam fazer uma iniciativa em que formar ilhas, e ilhas com plantas locais, para que a água se acumule ali. E a partir disso a chuva começa a entrar num ciclo em que era antigamente, né? Então essa iniciativa tem dado certo. Então esse lance de plantar água, né, através das plantas, para mim é a melhor iniciativa. O projeto Jovens em Ação Sustentabilidade é uma realização da Associação Cerebreiros em parceria com a Petrobras, pelo programa Petrobras Socioambiental e atua na linha da educação. O projeto acontece em São José dos Campos, focado na região leste, e atende prioritariamente adolescentes e jovens em risco de vulnerabilidade social, trazendo oportunidades, capacitação técnica e formação profissional para emprego, renda e empreendedorismo, contribuindo para que eles se profissionalizem e se tornem agentes cidadãos multiplicadores de conhecimento e práticas sustentáveis. Com ênfase na educomunicação, sustentabilidade na criação artística e no desenvolvimento socioemocional dos jovens talentos, através de ações fundamentadas por uma equipe técnica multidisciplinar.
Então projetos como esse são projetos, não é só para tirar aquele jovem, aquele adolescente que está participando aqui deste evento, que saiu com uma nova visão do que é sustentabilidade, do que é o uso das ferramentas digitais. Isso aqui é para a gente mudar e impactar toda a sociedade joseense, né? É para que quando eles estiverem lá no bairro deles, na escola deles, na casa deles, eles possam de fato fazer diferença e transformar o modelo de pensamento. Eu acredito que visão é semente, e quando a gente consegue plantar novas sementes na vida, no coração de um jovem, a gente com certeza vai colher bons frutos, e é o que esse projeto tem feito. Então eu só tenho a agradecer e parabenizar toda a organização, toda a equipe que fez parte desse evento, que com certeza vai ter impacto não só agora, mas impacto futuro para essa sociedade, para essa comunidade. No início das formações, em setembro de 2022, até janeiro deste ano, foram atendidos 290 pessoas, de crianças a idosos, sendo que 72% dos atendidos são estudantes maiores de 16 anos, em sua maioria do sexo feminino. Foram realizados um total de 11 workshops na área de produção audiovisual e 6 workshops na área de horta e compostagem, que aconteceram nas unidades da Fundars, em escolas públicas, nos CRAS e nas sedes da Celebreiros. Então, tem coisas que eu já vi as pessoas fazendo, mas não sabia o porquê. Então, aqui no curso, a gente foi entender o porquê dos porquê. Eu achei bem interessante, que agora a gente faz as coisas mais consciente, né? Por exemplo, a casca de ovo dentro das plantinhas, que ela inibe de outros bichinhos ir lá e colocar os ovos. Então, isso eu não sabia, eu achava per enfeite. Sobre compostagem, como fazer, eu não sabia. Nem sabia que isso existia. A partir da participação desses jovens nos workshops, proporcionamos a eles a oportunidade de realizar mini-cursos de formação audiovisual. Em 2 mini-cursos realizados, foram certificados 49 jovens, e alguns deles continuam no projeto participando da gravação do programa de TV, que serão vinculados no Canal Plural, o canal comunitário aqui de São José dos Campos, canal 3 da NET, gerido pela Celebreiros. A meta é atingir 600 atendidos através dos workshops que ainda serão realizados, e a partir daí focar nos mini-cursos e formação dos jovens e adultos da comunidade que tiverem interesse em continuar no projeto. Eu vou plantar porque a minha avó, que chama Rosalina, ela quer muito uma horta, só que eu nunca tive jardim para fazer. Então, quando eu crescer, eu vou fazer uma horta em homenagem a ela. Podemos ver, pelos depoimentos e avaliações dos participantes, a contribuição que o projeto tem em sua realidade individual, familiar e comunitária, comprovando a relevância e a eficácia da responsabilidade social em parcerias como esta. A Associação Celebreiros transforma crianças e adolescentes em agentes da cidadania através do projeto Jovens em Ação Sustentabilidade. Mais de 300 pessoas já foram atendidas por essa iniciativa, que acontece em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. O audiovisual e a educomunicação são as principais ferramentas utilizadas pelo projeto, que busca fazer dos alunos atendidos protagonistas de suas histórias de vida. Saiba mais no site.
pode fazer um pulo histórico, né? A gente tem que fazer uma transição. Então acho que é uma transição energética e isso é muito positivo. Voltar a um tanto de recurso, um tanto de atenção para as questões de educação ambiental, de projetos socioambientais e culturais é importantíssimo, né? Principalmente pela comunidade do entorno, né, da Petrobras. Elas são diretamente afetadas e eu acho que sim, é importante que essas pessoas tenham um tipo de acesso à informação da educação ambiental. Isso traz à luz iniciativas que possam sendo tomadas aos poucos no momento de transição para uma mudança de matriz energética. O foco não é deixar de fazer, mas é apostar em novas tecnologias que agridam menos, né? Porque a gente for pensar no petróleo, ele in natura, ele é uma coisa, mas o plástico deriva do petróleo, né? Os carros que a gente anda são movidos a combustíveis que são derivados do petróleo. Então, a gente precisa também entender que a gente vai criticar a Petrobras porque ela tem ação, tudo bem, mas você consegue viver sem o petróleo? Existe uma empresa tendo uma iniciativa de mitigação, uma iniciativa de educação ambiental, dando atenção para esse tema que é importante, sim. Ela atua bastante nas áreas costeiras, né, nas áreas litorâneas do Brasil. Então tem sim projetos muito legais, né, de preservação da fauna, da flora. No interior, onde ela atua também com os refinos, também tem essa questão do fomento das pessoas ocuparem de forma legal os espaços públicos, os espaços verdes. Então, produzir comida, tem iniciativa de plantar árvore, fazer corredores ecológicos, né? Então, esses incentivos que a Petrobras fomenta, né, nas comunidades faz com que tenha um ganho, né? Ela tem um recurso que ela ganha pela venda do petróleo, pelo trabalho que ela tem do refino, mas que ela tem uma destinação, né, para essa área ambiental, cultural, empoderar as pessoas da sua cultura também é muito importante, né, das pessoas entenderem quem elas são e o que elas podem contribuir para a sociedade. É fundamental, né, que as empresas tenham esse viés, esse caminho, para que a gente consiga, né, ter recurso para poder fazer. Pessoas como nós, né, que atuem nesse local de educadores ambientais, educadores sociais, para que as comunidades que tenham dificuldade, vulnerabilidade, tenham acesso a informações. É essencial trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, sabe? Então, grupos, porque aí a gente consegue entender que as questões que resolvem, elas não são complexas. Elas só estão distantes, mas elas não são complexas. Uma iniciativa como a compostagem, por exemplo, a gente deixa de jogar em aterros metade do lixo domiciliar que vira adubo. Então, relacionando com os projetos que a gente tem feito nas Cerebreiros, que as aulas de horta, as aulas de compostagem, a gente cria essa possibilidade da criança, do adolescente, da família conseguir reduzir a quantia de lixo que iria para o depósito. Isso diminui em cadeia, assim, o combustível que o caminhão levaria. Porque a partir de um composto, né, de um resíduo orgânico que não vai para o aterro sanitário, que não superlota os aterros sanitários, que não vai para esse local que é linear, não é circular, a gente muda totalmente o trajeto dele para transformar em recurso, em matéria-prima, em composto orgânico, que é aquilo que a gente paga caríssimo para colocar nos nossos jardins, nas nossas plantas. E a partir dessa atividade, a gente começa a ter uma relação mais próxima com o nosso lixo. Essas iniciativas, elas são muito positivas e elas têm que ser criadas, tem que criar um hábito, né, de que isso aconteça. Nas escolas tem que ter compostagem, nas indústrias, nas lojas, né, nos comércios. Isso não é difícil, isso só não é claro, né? As pessoas não têm clareza de como faz, então elas têm muitos tabus. E esses tabus têm que ser aos poucos diminuindo. Então acho que iniciativas como essa que a Petrobras traz, que a Cerebreiros pega, de trabalhar com os jovens, de trabalhar a educação ambiental, é importante para tirar esse tabu, para criar essas possibilidades reais. Então a compostagem ela é uma janela da gente poder entrar com os assuntos de resíduo, de educação ambiental, da gente falar tanto do resíduo que está na casa, mas também do resíduo que está no mar. Né? Porque depois que você bota reparo, como eu dizia, nas coisas, você começa a reparar em tudo. Então você tá indo na praia, cara, você não consegue mais pegar a bituca de cigarro e jogar ali. Você vai ter um cinzeirinho onde você vai colocar a sua bituca de cigarro e vai levar para casa ou vai levar para o lugar correto e descartar. Imagine se todo mundo compostasse no planeta Terra
como seria tão rico a nossa, a gente não ia precisar mais fazer adubo sintético. O reciclável, todo o reciclável separado indo para a indústria, a gente não precisaria mais tirar matéria-prima da natureza para poder fazer outro. Criar essa solução imediata, que é tirar a sujeira da água, ela traz a visualização de que existe uma necessidade para mudar-se isso, porque não só adianta tirar, né, se você não deixa de colocar. Dá para recuperar qualquer tipo de água, né, seja aquela que nem o Rio Tietê, que hoje tem essa estigma de ser só esgoto, o Rio Pinheiros, por exemplo, também, que é um rio bem poluído. Tem como recuperar? Tem como recuperar. Então a primeira coisa é da gente entender qual a importância disso, qual a importância dos rios e da água, qual a importância do mar, como um ser dentro de um ecossistema grande, que é o planeta Terra, e qual é a função dele para que a manutenção da vida aconteça. Existem estudos de que os restos de entulho, eles podem, pelo menos 20% disso pode voltar para a indústria e ser reutilizado. Então assim, a gente fala que se cada resíduo tiver o seu destino correto, a gente impacta isso em muito. Diminui a quantidade de lixo e de degradação no meio ambiente. Quando você coloca como você, pessoa, se responsabilizando por aquilo que você gera e botando um ponto de reflexão, sendo um agente educador na rotina das pessoas, você é exemplo. A gente tem que partir, tem que começar de nós a iniciativa. Repensem, eu acho que é a primeira mensagem, né? A primeira palavra que eu coloco aí para as pessoas repensarem seus hábitos. Eu acho que é muito importante a gente atuar dentro da sociedade como educadores, né? Seja eles de qual área for, né? Que a gente tenha essa sensibilidade com o outro, com o lugar que a gente está, né? A terra é a nossa casa, a gente não pode fechar o olho e deixar que passem o trator na frente da nossa casa, sabe? Que joguem lixo no quintal da nossa casa. Compostar o seu lixo, dividir, reciclar, conversar com o catador que passa na sua rua, sabe? Não levar a sacola do mercado para casa. Então essas iniciativas é a mensagem que eu passo, assim. Então a gente não precisa de grandes eventos para que a gente consiga mudar. Eu acho que a gente é tudo formiguinha, né? Então se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir aí grandes resultados. Solução tem. Viu só, gente? Sempre tem uma solução. Verdade. Agora precisamos conscientizar todo mundo. Como que nós fazemos isso? Já fizemos. Como? Olha só, estamos no estúdio. Estamos? Surpresa! Nossa, ninguém me avisa nada. E se você quiser saber mais, entra nas nossas redes sociais e no nosso site que estará aqui embaixo. E espalhe, gente. E esse só foi o primeiro programa, pessoal. Tem muito mais por aí. Até mais, pessoal!